Senhor Deus, ao desculpar, neste momento nós iremos abrir sua palavra, Senhor. Que o Senhor abra também o nosso coração. Que o seu Santo Espírito possa estar aqui no nosso meio, para abrir o coração das pessoas e para falar através da minha boca, Pai. Que o Senhor perdoe os meus pecados, eu sou falho e pecador, mas que o Senhor me use nesse momento, eu clamo e te suplico, Senhor. Que o Senhor leve essa geração a ter uma adoração íntima contigo, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. É o que nós clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem trouxe a Bíblia, celular, eu convido que abra a sua Bíblia em João capítulo 10, a partir do versículo 1. João no capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim, ó: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e o salteador. Presta atenção no versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama elas pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz. E agora o versículo 14 diz assim, ó: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Versículo 15: assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Faz muito tempo que eu tenho meditado nesse livro, nessa passagem da Bíblia. E aqui ela vem falando sobre ovelhas. E eu nunca vi uma ovelha, acho que eu vi alguma. Eu nunca reparei numa ovelha, se olhar ou tocar numa ovelha. E eu pesquisando na internet, eu vi algumas características de ovelhas que eu não sabia, algumas curiosidades, não sei se vocês sabiam. Mas a primeira curiosidade é que as ovelhas enxergam somente até 20 metros. Ou seja, a ovelha tem uma visão limitada. Se não for um pastor para guiar ela não consegue ver além. Se vier uma presa de longe, ela não vai conseguir enxergar. Outra característica da ovelha é que se não tiver nenhum pastor guiando a ovelha é tão songamonga que ela segue qualquer animal que está andando. E ela vai seguindo. E muitas ovelhas morrem porque ela vai seguindo e de repente está no caminho que não sabe mais onde está, ou que vem um predador e come ela. Se elas não tiverem pastor, elas se perdem. Terceira característica: as ovelhas, olha isso aqui, gente. As ovelhas não diferem comida boa de comida ruim. Elas chegam no pasto e se tiver um veneno lá, elas vão e comem e vai comer, e não para de comer até morrer. Para que as ovelhas comam comida boa, o pastor precisa pegar as ovelhas e levar as ovelhas em pastos verdejantes, porque o pastor sabe aquilo que a ovelha gosta, mas nem ela mesma sabe aquilo que ela gosta. Outra característica da ovelha é que muitas vezes as ovelhas vão brincar e uma se debate com a outra e ela cai e fica com as perninhas para cima, e se ela demorar muito tempo, ela morre. Então ela precisa que o pastor vá, pegue ela e levante a ovelhinha para que ela sobreviva. Outra coisa interessante é que a maioria das ovelhas morrem porque os mosquitos, olha só isso aqui, gente, os mosquitos entram dentro do ouvido da ovelha, e aí eles botam ovos lá dentro, e eles entram lá dentro, os mosquitos, e dá uma dor de cabeça na ovelha que ela não aguenta e ela morre. E como que eles previnem isso? O pastor, todos os dias, ele tem que pegar, ungir a cabeça da ovelha com óleo, como se fosse um remédio, para que as ovelhas pudessem se livrar desses mosquitos. Oi? Repelente, exatamente. E aí eu olhei tantas características da ovelha e eu pensei assim, meu Deus, eu nunca quero ser uma ovelha. Não sei se você for numa entrevista de emprego, mas eu falo assim, olha, eu quero ser o leão. Alguns dizem assim, eu quero ser a formiga porque eu trabalho. Mas acho que acredito que você nunca falaria que é uma ovelha, porque da maioria das características que eu li da ovelha, quase todas são negativas. Mas tem uma característica que é a principal de todas. E quando eu olhei essa característica, eu entendi porque Deus nos chama de ovelha. E essa característica é: as ovelhas conhecem a voz do pastor. E aí eu queria entender um pouco mais sobre isso, e eu entrei na internet, coloquei assim, ó, pastor chamando as ovelhas. E quando você chegar na sua casa, faz isso pra você ver. Tem vários vídeos. E aí tem um primeiro vídeo que tem umas pessoas e elas começam a chamar as ovelhas. Chama, ovelha! Sei lá como se chama a ovelha. É que tá em outra língua, eu não entendi o que eles falavam. Mas eles começaram a chamar as ovelhas e as ovelhas não vinham. Aí vai, teste 2, aí vai a segunda pessoa, ei, não vem. Vai a terceira pessoa, chama a ovelha e a ovelha não vem.
E aí vai o pastor, gente, vocês precisam ver isso aqui na internet. Vai o pastor chega lá e fala, só faz e de repente todas as ovelhas vêm até o pastor. Olha só, a ovelha, aquela perdida, songamonga, elas escutam a voz do pastor e elas reconhecem e elas seguem o pastor. Tem uma história que diz o seguinte: certa vez um comerciante, ele chegou e estava parado num lugar onde veio um pastor com suas ovelhas. E aí de repente veio outro pastor com as suas ovelhas e as ovelhas se misturaram. E o comerciante pensou assim, ixi, isso aí vai dar briga, como é que eles vão separar as ovelhas? É tudo branquinha, tudo songamonguinha, é tudo igual, como é que eles vão separar? E aí de repente chega mais um pastor, 3 pastores, um monte de ovelha, tudo misturado. E aquele comerciante falou, agora que eu quero ver o que vai acontecer. E ele ficou lá esperando. E aí quando os pastores foram sair, naquele rebanho cheio de ovelhas, 4.000 ovelhas, cada um fez o seu chamado e as suas ovelhas o seguiram, porque reconheceram a sua voz. E aí a minha pergunta para Deus, que é o que alguns jovens fazem hoje, é: Senhor, mas como eu vou conhecer a sua voz? Como eu vou reconhecer a voz do pastor? E aí a frase que me veio à mente é: intimidade gera conexão. Sabe por que as ovelhas entendiam a voz do pastor? Era porque o pastor, quando as ovelhas caíam, o pastor ia e levantava as ovelhas. Quando as ovelhas estavam perdidas, o pastor guiava as ovelhas. Certo dia as ovelhas estavam andando e elas falaram, nossa, que comida gostosa! Sabe por que aquela comida estava gostosa? Porque o pastor levou ela até o pasto verdejante. As ovelhas entendem isso. Relacionamento, intimidade gera conexão. E aí eu pensando em conexão, em intimidade, em relacionamento, a primeira coisa que me veio à mente quando eu estava em oração foi uma mulher grávida. A minha co-cunhada Sabrina, ela acabou de ter um bebê. E esse bebê, a Ana Helena, ela tá passando por uma fase agora que ela tá bem chorona, sabe? Então antes ela era boazinha, agora você pega, ela começa a chorar, e chora, e a gente balança, e faz exercício, e agacha, e levanta, e pula, e nada. E minha sogra dá comida pra ela, e nada. E a Duda dá chocolate pra ela pra ver se sara. E ela não para. Mas de repente, quando de longe vem a Sabrina, que é a mãe dela, a menina para de chorar na hora. Quando a Sabrina pega ela no colo, parece que ela vai assim... Eu fiquei até falando assim, essa menina é falsa, tava fingindo que tava chorando. Mas por que acontece isso? Por que eles têm essa conexão? Por que eles têm essa intimidade? Eu não sei se você sabe a história da Sabrina, mas antes da Sabrina ter um bebê, a Sabrina já sonhava com um bebê. E aí ela começou a falar, olha, a gente quer ter um neném, Douglas, vamos parar de tomar remédio, né? Assim que faz. E faz outras coisas também que eu não vou falar. E vamos ter um bebê. E ela já sonhava, olha, eu quero ter um bebê, eu quero ter um bebê, eu quero ter um bebê. E de repente a Sabrina fica grávida. E quando ela tira o teste de gravidez, ela fala, meu Deus, eu vou ter um bebê, eu vou ter um bebê. A maior felicidade da família, ligou pros pais, ligou pra gente, ligou pra todo mundo, porque ela ia ter um bebê. E aí o tempo passa, ela vai descobrir o sexo do bebê. E ela descobre que vai ser uma menina. E aí eles já começam a sonhar com o nome da menina. E aí eles começam, como é que vai se chamar? O Elita, ninguém quis. Não sei porquê. E aí eles colocaram o nome de Ana Helena. E a Sabrina já sonhava com a Ana Helena. A Sabrina já sonhava com o nome dela. Eu lembro que a Sabrina passava a mão na barriga dela. E eu acredito que a Ana Helena já sentia lá de dentro. E a Sabrina já ficava imaginando, olha, o quarto dela vai ser assim, vamos pintar assim, assado. Nossa, essa menina vai ser assim, vamos fazer assim. Até que chegou um momento em que a Sabrina chega no hospital e ela vai no médico tranquilamente, e o médico olha pra ela e fala o seguinte, olha, vai ter um problema. Você está com uma complicação na gravidez e tem basicamente 10% de chance dessa bebê sobreviver. E para esses 10% darem certo, você vai ter que colocar um anel no seu útero e tal, fazer uma cirurgia, e você vai passar durante 6 meses, 8, 9 meses, eu não lembro, mas sem sair da cama, deitada, sem poder se mover. Suas necessidades você vai ter que fazer deitada na cama, sem nenhum esforço físico, zero. E a Sabrina, não, eu vou pagar o preço. Eu vou ter que ficar 6 meses, 9 meses na cama. Eu vou ficar na cama. E eu acredito que a Ana Helena já ouvia isso lá de dentro da barriga. E a Sabrina passava a mão, e a Sabrina ficava lá, de repente a Sabrina pegou uma diabetes por causa da gravidez. E a Sabrina falou assim, não importa, eu amo a Ana Helena, eu quero a Ana Helena. Isso foi gerando uma conexão entre a Sabrina e a Ana Helena. De repente ela pegou, começou a aparecer mancha no corpo e ela se coçava e doía e ela não sabia o que fazer, mas ela queria continuar porque ela queria ver a Ana Helena. E antes de nascer a Ana Helena já sentia que a mãe dela amava ela e tinha essa conexão. E depois a Ana Helena nasce. E quando a Ana Helena nasce, o médico faz o quê?
dá um tapinha no bumbum do neném, né? O neném chora. E quem será que foi o primeiro abraço que a Ana Helena recebeu? Da Sabrina. Provavelmente a Sabrina, quando ela pegou o neném, ela teve que dar de mamar, a primeira comida que a Ana Helena recebeu foi da Sabrina. Talvez as primeiras palavras que ela fale vai ser titio Wellington, brincadeira. Vai ser mamãe, porque ela anda com a Sabrina. E pode ser que quando essa menina fique velha, tenha 18 anos de idade, ela decida se mudar do país, ir embora e passar 10 anos fora. Mas eu tenho certeza que quando a mãe dela, a Sabrina, ligar pra ela, quando ela ouvir a voz, ela vai reconhecer a voz da mãe dela. Porque intimidade gera conexão. E o que eu quero falar agora é pra você, ovelhinha. Jesus, ele sonhava com você mesmo muito antes de você nascer. A Bíblia fala que Jesus já sonhava com você antes da fundação do mundo. Eu acredito que ele imaginou você, ele imaginou os fios dos seus cabelos. Eu acredito que quando seus pais foram se juntar, Deus estava lá e falou assim: olha, eu quero juntar eles porque vai nascer você. E Deus já estava pensando em você. Eu acredito que quando você nasceu, sabe, quando sua mãe te pegou no colo, Jesus estava lá ao seu lado e ele falava com você. Você precisa começar a passar tempo com esse Jesus, ovelhinha. Ele te ama, ele quer te pegar no colo, ele quer guiar o seu caminho. Quando você cair, ele quer fazer você levantar, ele quer viver ao seu lado, ele quer ter conexão com você, para quando ele chamar você, você vai ouvir a voz dele. Porque conexão, relacionamento, intimidade gera conexão com ele. Você quer aprender a ouvir a voz de Deus? Você quer aprender a ver Deus falando com você? Passe tempo com ele. Se você tiver dificuldade com isso, nós podemos te ajudar. A gente tem um ministério de leitura da Bíblia. E se você falar assim, olha, eu não estou conseguindo, eu não sei o que eu faço, tem alguns apoiadores aqui, a Cris, a Damares, eu, o Eli. Passe o seu contato e o telefone para eles que a gente vai te ajudar de perto, para você ter essa intimidade com ele.